Que delícia! Que pauta bacana! A gente vai falar de ferritina. Apresento para vocês hoje os nossos convidados, Dr. Paulo Camis, clínico geral. Bem-vindo mais uma vez. Tudo, doutor. Como você está? Tudo ótimo, bem? Carol. E a nossa queridíssima nutricionista Gabi Esteves. Tava com saudades. Ela que é chefe também. Bem-vinda. Que logo mais estarão ali. Você também estará no nosso quadro, né? Vamos. No Confraria Saudável. Gabi faz parte do nosso quadro. O assunto é sério, o assunto é importante. Eu vou dar tempo para o público mandar mensagem, porque a gente vai relacionar a falta da ferritina, a ferritina em excesso no sangue. A gente sabe que pode trazer aí problemas graves, se não tratado. E vamos falar da alimentação, por isso que a Gabi está aqui, que essa parte também assim, a parte da informação da alimentação, eu acho que é o nosso objetivo principal, né? Porque tem gente suplementando coisa que não precisa. Então vamos entender direitinho como é que é. Vou deixar um tempo para vocês mandarem perguntinhas. De volta com o nosso Você Bonita, assunto importantíssimo. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV. Apresentei para vocês hoje nosso clínico geral, o Dr. Paulo Camis. Bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui. E nossa chefe e nutricionista, porque ela cozinha bem demais, Gabi Esteves. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, linda. Bom, nós vamos falar de ferritina e para a gente entender a questão da ferritina, doutor, queria abrir o nosso assunto te perguntando o seguinte: como é que a gente relaciona ferritina e ferro, né? Quando a gente pega o nosso exame de sangue, olha ali e fala, meu Deus, mas o que quer dizer a ferritina e o que quer dizer o ferro e esses valores? Perfeito. Então, essa é uma das definições mais importantes que tem na hora de você interpretar o resultado, né? Porque a ferritina e o ferro estão relacionados, mas não são sinônimos. Certo. Então, a ferritina é uma proteína que armazena ferro. Uhum. Então, ela tende a se correlacionar com os níveis de ferro, mas você pode ter muita ferritina sem necessariamente ter o ferro aumentado. Ah, entendi. Então isso é muito importante. Tá. A ferritina ela aumenta em duas situações principais. Primeiro, excesso de ferro. Você vai precisar de muito armazém, muito estoque. Certo. Segunda coisa, ela pode aumentar se você tem inflamação no corpo. Então, às vezes, seu ferro está normal, mas a ferritina ela é uma daquelas proteínas que a gente chama de proteína de fase aguda. Tá. Então, se você tem uma inflamação no corpo, ela se eleva. E que tipo de inflamação? Até sobrepeso? Principalmente inflamação por gordura no fígado. Tá? Até que por isso, às vezes no longo prazo, é uma das causas até de cirrose do fígado. Uau. Gordura no fígado, né? Causando inflamação. Você vê, a ferritina está aumentada, mas o ferro está normal. Então ela não tem uma sobrecarga. Você já desconfia. Frequentemente é um motivo a mais para você estimular a pessoa a perder peso, por exemplo. Que interessante. Agora, Gabi, você pega mais em consultório. Já vou mostrar a nossa mesa que está tão linda. As pessoas que têm deficiência dessa ferritina ou estão com a ferritina em excesso? Carol, é meio complicado porque eu trabalho assim, com um paciente bariátrico muito, que com certeza tem uma deficiência, até pela desabsorção e pelo volume reduzido do consumo de carnes e coisas que mantêm esse nível de ferritina adequado, e tem os pacientes que não são operados, que normalmente têm excesso, porque vem para mim para emagrecer. Entendi. Então, entram nessa que o Dr. Paulo falou, de ter uma gordura de fígado, uma gordura visceral, pelo sobrepeso, excesso de gordura, esse excesso inflamatório. E pelo consumo altíssimo de carne também, a gente pode dizer isso do brasileiro? Pode, e o que eu mais percebo, Cá, é um excesso de carboidrato refinado. Né? Então, o consumo de farinha, açúcar, esse tipo de carboidrato que faz acumular essa gordura visceral, que é ao contrário do que as pessoas acham, que gordura de fígado é por conta de excesso de gordura. E é pelo carboidrato. Na verdade, o excesso de carboidratos, se você for ver na bioquímica, o corpo ele não armazena energia na forma de carboidrato. Quando você tem um excesso de energia, o estoque do corpo é gordura. E essa gordura em excesso, ela vai se acumular não só embaixo da pele, onde a gente vê, mas ao redor dos órgãos do corpo. É muito louco pensar nisso, porque, assim, gente, eu fico tentando ligar o Lé concreto todo dia aqui e pensando aí na área de vocês. Mas, se vocês fizerem essa analogia, que nem vocês estão dizendo, o corpo armazena em forma de gordura, porém o consumo que nós estamos analisando é o consumo do carboidrato. Não dá, muitas vezes, para a quantidade que o brasileiro consome desse carboidrato, de virar energia e gastar toda essa energia. Porque se ele consome um monte, aí ele senta, ele não está gastando
tudo aquilo que ele consumiu. Então, aí vai ser armazenado em gordura. Em compensação, quando a gente tem um consumo da gordura, e aí queria ouvir vocês, já vamos chegar na ferritina. Você tem o consumo da gordura. A gordura também cumpre outras coisas no corpo. Ela tem outras funções, certo? Sim, sem dúvida. Então, ainda, quero até ouvir de você, Gabi. Você acha que o erro e que está levando essa ferritina também a aumentar pode ser do excesso do carboidrato? A gente chega lá também com essa visão? Sem Porque dúvida, eu nunca cara. tinha pensado nessa analogia, gente. Olha isso. Inclusive, um dos tratamentos de excesso de ferro, da ferritina, desculpa, e esteatose hepática é carboidrato de baixo índice glicêmico e dieta baixo carboidrato. Isso quando o ferro está normal. Agora, se ferritina está alta e ferro está alto. Perfeito. Aí é sugestivo de que você tem uma doença que você absorva muito ferro. Né? A gente chama isso de hemocromatose. Tá. Então você tem uma sobrecarga de ferro no corpo. O ferro ele tem um poder oxidante muito grande. O que isso quer dizer? Que onde ele se depositar em excesso, e eu posso citar os órgãos onde ele se deposita, ele vai causar inflamação. Certo. O mais comum é no fígado. Né? Você pode ter cirrose por hemocromatose. Entendi. Ele deposita também no pâncreas. Você pode ter diabetes, né, por depósito de ferro no pâncreas. Gente, exatamente, ele deposita na pele, né? Então, falando aqui para as mulheres bonitas do Você Bonita, a pele pode ficar mais escura por depósito de ferro na pele. Então, você junta o diabetes no pâncreas com a pele mais escura, tem até um nome médico para isso, né? Diabetes bronze. Olha só. Né? É um termo médico, né? O é diabetes comum ou não, doutor? Só para a gente ter uma ideia. Vem sendo mais comum. Vem sendo mais comum, porque hemocromatose é uma doença comum. É que a gente não vê tanto porque as pessoas não pensam e acabam não fazendo o diagnóstico. Entendi. Mas é muito comum. E relacionando Você parar para pensar por que a evolução preservou algo que vai se tornar uma doença? Porque antigamente, estou falando dos nossos antepassados, eles não conseguiam fontes de ferro aí. Não era tão fácil consumir ferro. Então era importante você ter uma doença que, na verdade, conferia uma razão evolutiva para ela viver melhor. Entendi. Absorver mais ferro era uma vantagem para os nossos antepassados. Né? Então, hoje virou uma doença porque a gente tem uma abundância de nutrientes, uma abundância de tudo. E até de uma suplementação que pode estar errada, né, Gabi? Frequentemente. E um enriquecimento dos alimentos industrializados, né? Hoje a gente vê muitos alimentos industrializados que são enriquecidos com ferro. Então, assim, aumentou a oferta de alimentos com ferro. Hoje a gente come carne. Sim. Ou quando quiser, não precisa ir caçar, né, certo. Carol? Uhum. E além disso, quando consome alimento industrializado, eles estão enriquecidos com ferro. Então, e junta com a inflamação do consumo a mais do carboidrato e nananã, aí bagunça tudo. Aí bagunça tudo. Exato. Vamos mostrar a nossa mesa que tá linda e vamos já aproveitar então, vamos falar primeiro os sintomas, né, de uma ferritina alta, que a Gabi vai contar pra gente que tipo de... Olha que coisa mais linda essa mesa. Que alimentação então a gente deve seguir para a ferritina mais alta. E claro, né, gente, vamos chegar lá quem está com a ferritina baixa também, porque os probleminhas, a gente falou há pouco de queda de cabelo, tá dentro. Tudo a ver. Tá tudo a ver, né? A unha fraca, a pele também que não tá muito legal. Vamos colocar na tela então para vocês sintomas quando a ferritina tá mais alta. É esse que a gente tem primeiro, diretor? Você me diz, na tela, olha lá. Então, o valor da ferritina, os sintomas, alteração da testosterona do homem, impotência, hiperpigmentação da pele, como o doutor comentou, desordens no fígado, insuficiência cardíaca e insuficiência do pâncreas. Gente, é sério demais. Eu posso comentar rapidinho? Pode. É que eu acabei falando do fígado, acabei falando da pele, acabei falando do pâncreas, mas aonde ele deposita, ele pode causar inflamação. E no caso, aqueles sintomas de cunho sexual até, é porque tem um depósito nos testículos. Então você tem uma baixa de testosterona e acaba tendo uma baixa de libido e disfunção sexual. E a mesma coisa acontece no coração. O ferro deposita no coração e pode causar insuficiência cardíaca também. Então você vê, é uma doença sistêmica. uma questão minha. Pois não. De rim. Também Rim, acontece? Curiosamente, o ferro ele não deposita nos rins. Não acaba causando insuficiência renal.
Ótimo. Tá aí. Um problema a menos. Gente, mas é muito sério. Então, quem acabou de pegar exame e tá aí com essa interrogação, manda pergunta pra gente no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto pra gente voltar, então, com a alimentação adequada para quem está com a ferritina alta, com o ferro. Vocês viram? Que aula, hein? Vamos, então, à alimentação. Gabi, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Quem tá com a ferritina mais alta, com o ferro mais alto? E aí? O que temos que fazer? A primeira coisa é evitar alimentos que são ricos em ferro, né? Tá. Então, os principais, carnes, tá? Carnes e vísceras, que é onde a gente tem maior concentração, principalmente carne vermelha. Carne branca e peixes também é bom evitar. E as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que a gente sabe que apesar de ter um ferro numa composição diferente, também tem o ferro numa quantidade um pouco maior e acaba tendo uma absorção. Tá. Os vegetais verdes escuros, Carol, também contêm uma quantidade de ferro. Mas, como eu trouxe lá, a couve e o brócolis são alimentos riquíssimos em cálcio. E o cálcio diminui a absorção do ferro. É verdade. Então, até eu coloquei ali o queijo, iogurte, leite. Então, pessoas que têm hábito, aqui é mais difícil, mais nos Estados Unidos, né? Que tomam leite nas refeições, diminuem a absorção de ferro. Então, às vezes, assim, tem um paciente, mas eu adoro carne. Tá bom, coloca uma fatia de queijo em cima, diminui um pouco. Entendi. Né? Consumir bastante verduras e legumes que, por serem ricos em fibra, também diminuem a absorção do ferro. É uma coisa interessante. E diminuir refinados para diminuir essa inflamação. Para diminuir a inflamação, com certeza, né? Uma outra dica que é bem interessante, Carol, tomar chá verde antes e depois da refeição que consumir carne vermelha, por exemplo. Tá. Diminuem bastante essa absorção. Café diminui a absorção. Cacau diminui essa absorção. Então, sempre que a gente puder colocar esse tipo de alimento junto com uma fonte de ferro, é interessante por conta da quelação e não deixa a gente absorver esse ferro. Antes de tudo, gente, a gente está falando aqui para um grupo, então, de pessoas que têm um diagnóstico... De sobrecarga de ferro. De sobrecarga do ferro, que está realmente acima, que já conversou com o médico, tem que procurar, né, o clínico geral, o seu médico, para fazer os exames. Se eu puder tecer um comentário final sobre o excesso, a ferritina elevada, eu recebo muito no consultório, porque um dos tratamentos para sobrecarga de ferro, que cursa com a ferritina aumentada, é você fazer a sangria, tirar sangue da pessoa mesmo, porque... É lá que você vai ter a maior quantidade de ferro circulando nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Só que se a pessoa tem só a ferritina aumentada e não é por sobrecarga de ferro, você vai piorar outra condição. Você vai dar uma anemia para ela, você vai dar uma carência de ferro, a ferritina vai continuar aumentada porque a causa é inflamatória. Entendi. E aí você vai ter um problema. Então é importante o diagnóstico correto. Correto, para unir a alimentação ao tratamento, muitas vezes, que é necessário. É isso aí. Tá aí, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, mas vamos agora para os sintomas de quem está com deficiência da ferritina, porque os sintomas também são complicadinhos. Dá uma olhada, quem está passando por isso, eu sofri uma vida inteira com deficiência de ferro, impressionante. Ah lá, fraqueza, cansaço, síndrome das pernas inquietas, anemia e mal-estar. Não tá aí a queda de cabelo, a unha fraca, que também acompanha tudo isso, né, doutor? Agora, onde que está o problema dessa deficiência de ferritina? Normalmente, a pessoa pode ter uma deficiência na absorção ou na falta de consumo mesmo dos alimentos? Perfeito. Então, ferritina baixa, frequentemente, principalmente quando ela está bem baixa, ela vem acompanhada de carência de ferro. Tá? Então, isso e aí você vai ter os sintomas decorrentes disso. A carência de ferro vai te dar anemia, e aí, consequentemente, vai te dar mal-estar, cansaço, fraqueza, aí os problemas realmente nas unhas, nos cabelos, tá? Mas um sintoma que é muito curioso é isso que você falou da síndrome das pernas inquietas. O ferro, ele tem um efeito agonista num receptor de dopamina, que controla os movimentos do corpo. Ele faz um ajuste fino dos movimentos do corpo. E o nível de ferro circulante, ele oscila ao longo do dia. Então, no final do dia, à noite principalmente, o ferro no sangue está mais baixo. Aí o que acontece?
Você tem uma necessidade de mexer a perna, uma necessidade imperiosa de mexer a perna. Não é dor, é um incômodo que alivia com movimento. E aí isso atrapalha muito o sono da pessoa. Então, é obrigatório em alguém que tem síndrome das pernas inquietas você pesquisar carência de ferro. Que interessante! Tá? É muito interessante. Nunca tinha ouvido falar disso, doutor. Olha, muito interessante. Vai ter gente que vai se identificar, então, com esse sintoma também. Agora, a gente não comentou quais são aí os níveis, então. O que é considerado adequado, o que está dentro do nível, né? Quando a gente fala do valor de referência. Valor de referência de exame, a gente já conversou até no quadro no Confraria Saudável. Gente, é um valor que a gente, muitas vezes, fica ali pensando, né, só naquele valor e que às vezes é irreal, porque está pegando uma parte da população, enfim, para chegar no valor. Mas no caso do ferro, o que a gente tem que ter em mente ali que é adequado? Então, aí entra a importância do médico para interpretar o exame, porque você não pode enxergar a árvore, você tem que enxergar a floresta, você tem que enxergar todo o contexto, tem que conhecer o paciente, você tem que saber se tem alguma potencial inflamação, você tem que saber se tem a gordura no fígado que pode estar falsamente elevando a ferritina e na verdade, a leitura para aquele paciente você tem que interpretar como sendo mais baixa. Entendi. Então, você não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo, você tem que saber interpretar. Tem jeito. Né? E falando sobre o ferro ele tem um dos metabolismos mais fechados do corpo humano. O que isso quer dizer? Que muito pouco se perde, muito pouco se absorve quando a pessoa está em equilíbrio. Então, quando a pessoa tem o ferro baixo, você tem a obrigação de investigar uma perda. Tá. E aí entenda sangramento. Certo, por isso que as mulheres têm mais Por isso que as mulheres em idade fértil têm mais por causa da questão da menstruação. Certo. Tá? Eu vou colocar a perguntinha do público e daqui a pouquinho vocês me respondem se tem relação com ovário policístico. Porque estou entendendo que o ferro está ligado a coisas metabólicas, né? A doença metabólica e tal. Estou tentando. Podemos falar sobre isso. Vamos na tela, então. Quem escreveu pra gente? Olha lá, perguntinha do público. Obrigada, Mirella. Um beijo para você. Medicamentos anti-inflamatórios podem baixar os níveis de ferritina? Pergunta excelente. Perfeito. Então seria algo natural de se pensar, né? Você tem uma inflamação, a inflamação está fazendo a ferritina aumentar, então vamos dar um anti-inflamatório. Só que, em geral, os anti-inflamatórios eles não atuam na inflamação que faz a ferritina aumentar. Né? Então, não vai adiantar você tomar anti-inflamatório sem falar dos efeitos colaterais do anti-inflamatório. Eu podia passar a manhã inteira aqui falando. Porque ele também é metabolizado pelo fígado. Também, e pode causar sangramento, úlcera, né? Úlcera do estômago, do duodeno, insuficiência renal e problemas de agregação plaquetária. Então, favorecendo mais ainda o sangramento. Então, eu não. Não, exatamente. Mas existem os fitoterápicos e suplementos anti-inflamatórios que podem sim e devem ser utilizados, né, Carol? Então tem resveratrol, quercetina, coenzima Q10, vitamina E, dá para ômega 3. Desinflamar o organismo pensando também. Sim, então você une dieta, baixa o índice glicêmico, diminui a oferta de alimentos ricos em ferro e usa os suplementos antioxidantes. Olha só, cúrcuma, que é maravilhoso. Também. E aí a gente vai falar como é que aumenta então a absorção desse ferro. Tem mais perguntinha do público na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Vera. Um beijo para você. Ferritina baixa pode ser genético? Então já vamos entrar nela. Já te contamos. Vamos lá, gente. Deixei uma perguntinha importantíssima da Vera, se não me engano, na tela. Olha lá. Ela pergunta se a ferritina baixa pode ter aí uma questão genética envolvida. Então vamos lá. Poder pode. Em medicina sempre pode. Mas eu diria que é extremamente raro a ferritina ser baixa por uma causa genética. Tá. Eu só diria que é isso depois de excluir uma carência de ferro, que é muito, 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 muito mais comum. Então nós vamos falar da alimentação e depois você fecha falando da questão do ovário policístico e outras questões metabólicas. Perfeito. E aí, Gabi, como é que nós aumentamos então essa absorção? Antes de aumentar, eu só vou fazer um adendo Juntar aqui. tudo. Eu tenho observado muito, Carol, no consultório, pacientes sem nenhuma causa fisiológica. Tá. Então, não menstrua, não tem sangramento de trato digestório e que essa ferritina não... Alguns pacientes eu tive benefício,
fazendo tratamento intestinal com probiótico e tirando glúten. Que legal! Um desses pacientes é o meu pai, que a gente revirou, até cápsula endoscópica ele fez. Sério? E eu falei, nós vamos fazer um teste, vamos tirar o glúten, leite e tal, probiótico, né? Jura? Então, assim, eu acho que tem que ter mais pesquisas tal. Tem alguns artigos já comprovando e dando esse caminho. Tem uma coisa para pensarmos juntos, doutor, médico e nutricionista. Olha que a gente estuda muito, isso é muito legal. É uma possibilidade. Parabéns, eu acho muito legal trazer informação nova para o público, porque às vezes os estudos não estão aí prontos e já, né, comprovados, mas colocar para o público que dá para fazer teste. E que na clínica a gente consegue esse resultado. A clínica é soberana. Não é? Não é, gente? Vamos Eu achei bem legal. Sair da casinha. Uma coisa interessante. Arrasou. Doutor, vamos relacionar então com doença metabólica e me conta do ovário policístico. Especificamente do ovário policístico, ele é uma doença que nas mulheres ele afeta muito os níveis hormonais de estrógeno. Então as mulheres acabam tendo um pouquinho mais de hormônios masculinos. E a menstruação, ela tem uma oscilação muito grande. Então, às vezes, ela fica muitos dias menstruando e, às vezes, fica muitos dias sem menstruar. Tá? Então, se a menstruação vencer, ela tende a ter carência de ferro. Se ficar muito tempo sangrando, digamos assim. Tá. Então, eu diria que, para a ferritina, a principal implicação seria essa. Se ficar mais tempo sangrando, pela perda de sangue. Ferro. Exatamente. Tá, e daqui a pouquinho tem mais perguntinhas que dá tempo. Vamos fechar falando da nossa mesa também, Gabi. Então, além dessa dica de repente, testar com o acompanhamento profissional, a retirada do glúten e observar, a gente tem a comida, né? Ô, delícia! Fica, até para ajudar aí pacientes como você, que sempre sofreram com isso, o que eu posso falar de dicas? Sempre que consumir um alimento rico em ferro, um bife, por exemplo, consuma alguma fruta com vitamina C logo em seguida. Tá. Então, morango, caju, goiaba, laranja, acerola, que são coisas que aumentam a absorção do ferro, são interessantes, né? Evitar o consumo do que a gente falou, não consumir coisas com cálcio junto, não tomar café logo após a refeição, não usar o chá verde logo após a refeição, são coisas que vão melhorar a absorção desse ferro. E a questão da suplementação? No meu ponto de vista, Cá, é meio que fundamental. A gente até estava conversando isso antes de entrarmos. Porque, claro, se é um paciente que tem uma menstruação muito grande, se você não cessar essa menstruação, não arrumar isso, vai ter falta sempre, comendo ou não. Né? Mas, no geral, usa-se suplementação em conjunto com o médico para aumentar essa ferritina. E quando a gente atinge níveis bons, a alimentação vai manter esses níveis bons. Perfeito, mas que muitas vezes a gente precisa então dessa suplementação. Sim. Não tem jeito. Converse com o seu médico, faça todos os exames e tenha a sua nutricionista aí grudada, pensando em cada detalhe, né? Porque, gente, faz toda a diferença. País Tropical, olha quanta coisa maravilhosa a gente tem para comer, né? A gente dá receitas tão lindas aqui no Você Bonita, aproveite. E eu vou fazer os meus agradecimentos. Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Paulo Camis, ele que é clínico geral, vai lá no site ogeriatra.com.br, ogeriatra.com.br. Eu sou geriatra também. Também, né? É clínico geral, mas sua especialidade é geriatria. Isso. E quem quer saber mais do trabalho dela, nossa nutricionista e também chefe, porque quando você vira paciente, você ainda ganha umas receitas. Cozinha muito bem. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. @nutricionista Gabi Esteves. E o WhatsApp para marcar consulta, 97367-9977. 97367-9977. Você quer mandar um beijo especial? Eu quero. Pá, beijo, feliz aniversário, você é meu herói. Ai, que lindo, parabéns, Seja parabéns. Feliz.